Meu nome é João e eu era o zelador da igreja de Nossa Senhora das Almas, lá em Ouro Preto, Minas Gerais. Vou contar uma história que aconteceu comigo, mas até hoje não sei se foi real ou se foi só um pesadelo. Eu morava numa casinha nos fundos da igreja, bem pertinho do cemitério. Já estava acostumado com os barulhos da noite. O vento nas janelas, as corujas no telhado, até o ocasional latido de cachorro lá do cemitério. Mas numa noite de lua cheia, algo diferente aconteceu. Era tarde. Já passava da meia-noite. Eu estava na cama, quase pegando no sono, quando ouvi um barulho estranho. No começo, achei que era só o vento. Mas o som foi ficando mais alto, mais claro. Parecia gente cantando. Me sentei na cama, coçando minha cabeça careca. Que diabos é isso? Resmunguei. Peguei o lampião que sempre deixava do lado da cama e me levantei devagar. Conforme eu caminhava em direção à igreja, os sons ficavam mais nítidos. Era mesmo um canto de reza, como se tivesse uma missa acontecendo. Mas isso não fazia sentido. Era tarde da noite, a igreja estava fechada. Não podia ter ninguém lá dentro. Parei na porta da sacristia, minha mão tremendo na maçaneta. Parte de mim queria voltar para a cama, fingir que não tinha ouvido nada. Mas a curiosidade era mais forte. E afinal, eu era o zelador. Era meu dever cuidar da igreja. Não importa a hora. Com um suspiro fundo, abri a porta. O corredor que levava até o interior da igreja estava escuro, mas dava para ver uma luz estranha vindo lá de dentro. E o canto? O canto estava mais alto agora, ecoando pelas paredes de pedra. Passo a passo, fui me aproximando. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia pular do peito. Quando cheguei na porta principal, parei de novo. Fechei os olhos, fiz o sinal da cruz. E então eu abri uma fresta da porta e espiei lá para dentro. O que vi fez meu sangue gelar nas veias. A igreja estava iluminada por uma luz esverdeada, que não vinha de vela nenhuma que eu conhecesse. E os bancos estavam cheios, mas não de gente normal, eram esqueletos. Isso mesmo, esqueletos. Dezenas deles, todos sentados como se fossem pessoas normais numa missa de domingo. No altar, outro esqueleto, vestido com uma batina velha e rasgada, conduzia a cerimônia. A voz dele era rouca e arrepiante, como se saísse direto de um túmulo. E quando ele erguia os braços ossudos, todos os outros esqueletos cantavam juntos. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer. Queria gritar, queria correr, mas meu corpo não obedecia. Só fiquei ali, olhando aquela cena impossível, minha boca aberta de espanto. Os esqueletos cantavam hinos que eu conhecia bem. Eram as mesmas músicas que tocavam nas missas normais, mas ouvir aquelas vozes secas e sem vida cantando as palavras sagradas fazia meu estômago revirar. De repente, um dos esqueletos virou a cabeça na minha direção. Não tinha olhos nas órbitas vazias, mas eu senti como se estivesse sendo encarado. O esqueleto abriu a boca num sorriso horripilante e fez um gesto, como se estivesse me convidando para entrar. Nesse momento, finalmente consegui me mexer. Bati a porta com força e saí correndo, meu coração quase saltando pela boca. Corri pela sacristia, tropeçando nos meus próprios pés, derrubando coisas no caminho. Quando cheguei no pátio da igreja, parei para recuperar o fôlego. Olhei para trás, esperando ver os esqueletos me perseguindo, mas não tinha nada. Só o silêncio da noite e a luz da lua cheia brilhando sobre as lápides do cemitério vizinho. Tremendo da cabeça aos pés, pensei no que fazer. Devia chamar alguém? Contar o que tinha visto? Mas quem acreditaria em mim? Iam achar que eu tinha ficado maluco ou que tinha bebido demais. Enquanto pensava, ouvi o canto recomeçar dentro da igreja. Mas agora parecia diferente, mais triste, mais chamativo. Como se os esqueletos estivessem me convidando para voltar. Por um momento, senti uma vontade estranha de entrar de novo na igreja, de me juntar àquela congregação macabra. Balancei a cabeça com força, espantando esse pensamento. Ave Maria cheia de graça, comecei a rezar baixinho, minhas mãos tremendo enquanto fazia o sinal da cruz. O Senhor é convosco. O resto da noite passei acordado, sentado na cama da minha casinha, o terço apertado nas mãos. Rezei até o sol nascer, pedindo proteção contra aquela visão terrível.
Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, finalmente criei coragem para voltar à igreja. Com passos hesitantes, abri a porta principal. Entrei na igreja com o coração na boca. Mas, para minha surpresa, tudo parecia normal. Os bancos estavam vazios, o altar limpo, nenhum sinal da luz esverdeada ou dos esqueletos cantantes. Andei pelo corredor, olhando cada canto, procurando alguma prova do que tinha visto. Nada. Era como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Será que foi só um sonho? Me perguntei, coçando a cabeça careca. Mas então, quando cheguei perto do altar, vi algo que fez meu sangue gelar. Ali, no chão, estava um pequeno osso. Parecia um dedo de esqueleto. Com a mão tremendo, peguei o osso. Era real, não tinha dúvida. Aquilo provava que eu não tinha imaginado tudo. Naquele momento, o sino da igreja começou a tocar, anunciando a primeira missa do dia. Quase pulei de susto. Rapidamente, guardei o osso no bolso e saí da igreja. O dia passou devagar. Fiz meu trabalho como sempre, limpando, arrumando, ajudando nas missas. Mas minha cabeça estava longe, pensando no que tinha visto. À noite, não consegui dormir. Fiquei sentado na cama, olhando pela janela, esperando ouvir de novo aquele canto macabro. Mas nada aconteceu. Os dias foram passando. Não contei para ninguém o que tinha visto. Quem ia acreditar em mim? Mas eu nunca mais fui o mesmo. Sempre olhava por cima do ombro, esperando ver um esqueleto sorrindo para mim. Uma semana depois, o padre da igreja notou que eu estava estranho. "O que houve, João?" Ele perguntou. "Você parece que viu um fantasma." Quase ri. "Se o padre soubesse." "Não é nada, padre," respondi. "Só não tenho dormido bem." O padre olhou para mim por um momento, depois disse: "Sabe, João, esta igreja tem muitas histórias. Dizem que às vezes os mortos do cemitério vêm rezar aqui à noite. Senti um arrepio." "O senhor acredita nisso, padre?" O padre deu de ombros. "Quem sabe? Entre o céu e a terra há mais mistérios do que imagina nossa vã filosofia." Naquela noite, tomei uma decisão. Ia descobrir a verdade. Ia ficar acordado e ver se os esqueletos voltavam. Sentado numa cadeira perto da porta da igreja, esperei. Meia-noite chegou e passou. 1 hora da manhã, 2 horas. Então, quando o relógio bateu 3 horas, eu ouvi. O canto começou de novo, baixinho no começo, depois ficando mais alto. Com o coração batendo forte, abri a porta da igreja. Lá estavam eles de novo. Os esqueletos, cantando e rezando. Mas desta vez, não corri. Entrei na igreja, tremendo, mas determinado. O esqueleto no altar parou de cantar. Todos os outros se viraram para olhar para mim. "Bem-vindo", disse o esqueleto do altar com uma voz que parecia vir do fundo da terra. "Estávamos esperando por você." Engoli em seco. O que vocês querem?" O esqueleto sorriu, um sorriso sem lábios, só dentes. "Queremos que você se junte a nós, João. Na vida e na morte, todos somos filhos de Deus. E assim, dizem que eu desapareci naquela noite. Ninguém nunca mais me viu. Mas às vezes, nas noites de lua cheia, quem passa perto da igreja de Nossa Senhora das Almas jura que pode ouvir um coro cantando. E se você olhar bem de perto, talvez veja um velho zelador sentado entre os esqueletos, cantando junto com eles." "Olá, sou eu de novo, o João. Dessa vez, vou contar outra história que aconteceu comigo. Não sei se você vai acreditar, mas juro que é verdade. Era uma noite de sábado, e eu estava voltando para casa depois de umas cervejas no bar do Zé. Já passava da meia-noite e as ruas estavam vazias. Eu estava meio tonto, sabe como é. Tinha bebido um pouco demais. Eu ia caminhando devagar pela estrada de terra que levava até minha casa. A lua estava cheia, iluminando o caminho. De repente, vi uma coisa que me fez esfregar os olhos para ter certeza que não estava sonhando. Ali na beira da estrada, tinha uma mulher. Mas não era uma mulher qualquer, não. Era a mulher mais linda que eu já tinha visto na vida. Ela estava parada, olhando para o nada, com um vestido branco bem fininho. No começo, achei que era coisa da minha cabeça. "João, você bebeu demais.
Pensei comigo mesmo, mas conforme eu ia me aproximando, via que ela era real mesmo. Meu coração começou a bater mais forte. Fazia tempo que eu não via uma mulher tão bonita assim, e ainda mais ali, sozinha no meio da noite. Parecia coisa de filme. Quando cheguei mais perto, ela virou a cabeça e olhou para mim. Meu Deus do céu, que olhos eram aqueles! Brilhavam como duas estrelas no escuro da noite. Boa noite, ela disse com uma voz suave que parecia música nos meus ouvidos. Boa noite, gaguejei, nervoso como um menino. Ela sorriu para mim, um sorriso que fez minhas pernas ficarem bambas. Será que o senhor tem um cigarro? Ela perguntou. Fiquei sem jeito. Eu não fumava. Desculpe, moça. Não tenho, não? Ah, que pena, ela disse, mas continuou sorrindo. Ficamos ali parados, nos olhando. Eu não sabia o que dizer. Minha cabeça estava a 1000 por hora. O que uma mulher dessas estava fazendo ali sozinha no meio da noite? E então ela falou depois de um tempo. O senhor mora por aqui perto? Ah, sim, respondi. Moro ali na frente, depois da curva. Que bom, ela disse. Eu tô meio perdida. Será que o senhor podia me ajudar? Nessa hora, meu coração quase saiu pela boca. Será que ela estava dando em cima de mim? Eu? Um velho zelador de igreja? Claro, falei. Como posso ajudar? Ela deu um passo na minha direção. Estava tão perto que eu podia sentir o cheiro dela. Era um cheiro estranho, meio doce, meio podre. A mulher chegou mais perto de mim, tão perto que eu podia sentir a respiração dela no meu rosto, mas, estranhamente, não sentia o calor do corpo dela. Achei que era só o frio da noite, ou talvez o efeito da bebida. Sabe, ela disse com aquela voz suave, faz tanto tempo que não converso com ninguém. Você parece ser um homem tão gentil. Meu coração estava batendo tão forte que achei que ela podia ouvir. Nunca tinha ficado tão perto de uma mulher tão bonita assim. Mesmo com a vista meio embaçada pela bebida, eu podia ver cada detalhe do rosto dela. A senhora quer que eu a leve para algum lugar? Perguntei, tentando ser educado. Ela riu. Um riso que era bonito, mas que me deu um arrepio estranho na espinha. Não precisa me levar a lugar nenhum, ela respondeu. Só queria um pouco de companhia. Ficamos ali conversando por um tempo. Ela me perguntou sobre minha vida, sobre meu trabalho na igreja. Eu contei tudo, fascinado por ela estar interessada em mim. Depois de um tempo, tomei coragem. Estava me sentindo mais confiante, talvez por causa da bebida. Pensei, é agora ou nunca, João. Me inclinei na direção dela, querendo dar um beijo. Ela não se afastou. Quando nossos lábios estavam quase se tocando, coloquei minha mão no braço dela. Foi aí que senti algo estranho. O braço dela era fino demais. Muito fino mesmo. Como se fosse só osso. Assustado, dei um passo para trás. Foi então que notei outras coisas estranhas que não tinha percebido antes. A pele dela era pálida demais, quase transparente. E os olhos? Os olhos não piscavam. Tem algo errado? Ela perguntou, ainda sorrindo. Balancei a cabeça, tentando clarear as ideias. Devia ser efeito da bebida, pensei. Não podia ser real o que eu estava vendo. Não, gaguejei. Tá tudo bem, mas não estava tudo bem. Quanto mais eu olhava para ela, mais coisas estranhas eu notava. O vestido branco que eu achava tão bonito antes, agora parecia velho e rasgado. E tinha manchas escuras nele que pareciam... Não podia ser. Esfreguei os olhos com força, esperando que a visão mudasse quando eu olhasse de novo, mas não mudou. Na verdade, ficou pior. Quando abri os olhos de novo, quase gritei de susto. A mulher linda que eu estava vendo antes tinha sumido. No lugar dela, estava uma... Meu Deus do céu, era uma caveira. Um esqueleto vestido com trapos, sorrindo para mim com aqueles dentes amarelados. Os olhos que eu achava tão bonitos eram só buracos vazios no crânio. Dei um pulo para trás, meu coração quase saindo pela boca. Não podia ser real. Eu devia estar sonhando, ou a bebida tinha me deixado maluco. O que foi, João? A coisa perguntou com aquela voz que agora parecia vir do fundo de um túmulo. Não quer mais me dar um beijo? Ela esticou os braços na minha direção, os dedos ossudos tentando me alcançar.
O cheiro de podridão que eu tinha sentido antes ficou mais forte, me dando ânsia de vômito. Não pensei 2 vezes. Virei as costas e saí correndo o mais rápido que pude. Ouvi a risada dela atrás de mim, um som horrível que parecia eco de cemitério. Corri como nunca tinha corrido na vida. Tropecei várias vezes, caí, me levantei e continuei correndo. Não olhei para trás nenhuma vez, com medo do que poderia ver. Só parei quando cheguei em casa, fechando a porta com força atrás de mim. Fiquei encostado na porta, ofegante, o coração batendo tão forte que achei que ia ter um ataque. Passei o resto da noite acordado, rezando todas as orações que conhecia. Quando o sol nasceu, finalmente criei coragem para olhar pela janela. Não tinha nada lá fora. Nenhum sinal da mulher, ou da caveira, ou do que quer que fosse aquilo que eu tinha visto. Nos dias seguintes, fiquei me perguntando se tinha sido real ou se eu tinha imaginado tudo. Mas toda vez que eu passava por aquele pedaço da estrada, sentia um frio na espinha. Nunca mais bebi depois daquela noite. E sempre que alguém me pergunta por que parei de beber, conto essa história. A maioria das pessoas não acredita. Acha que é só uma história de terror para assustar as crianças. Mas eu sei o que vi. E toda vez que penso naquela noite, naquela mulher que virou caveira, sinto o mesmo medo que senti naquela hora. Então, se um dia você estiver andando sozinho por uma estrada escura e encontrar uma mulher linda pedindo ajuda, bem, é melhor você pensar 2 vezes antes de se aproximar. Porque nem tudo o que a gente vê é o que parece ser. E às vezes, as coisas mais assustadoras se escondem atrás das aparências mais bonitas. Essa é minha história. Acredite se quiser, mas eu juro pela minha alma que cada palavra é verdade. E espero nunca mais na minha vida passar por algo parecido. Agora, se me dão licença, vou acender uma vela e rezar um terço. Só de contar essa história de novo já me deu um frio na barriga. Que Deus nos proteja de todos os males desse mundo. E do outro também. Numa casinha amarela no fim da rua, morava a família Silva. João, Maria e o pequeno Pedro, de 5 anos. Era uma família comum, dessas que a gente vê todo dia. João trabalhava numa loja, Maria cuidava da casa e Pedro... Bem, Pedro era um menininho quieto, sempre brincando sozinho no quintal. Um dia, Pedro entrou correndo na cozinha, todo animado. "Mãe! Mãe! Eu fiz um novo amigo!" ele gritou. Maria sorriu, pensando que o filho tinha finalmente se enturmado com as crianças da vizinhança. "Que bom, filho! Como é o nome dele?" perguntou Maria enquanto lavava a louça. "Jack Risonho", respondeu Pedro com os olhos brilhando. Maria franziu a testa. Nunca tinha ouvido falar de nenhum Jack na vizinhança. "E onde você conheceu esse Jack, querido?" Pedro apontou para o quintal. "Ele estava lá fora, brincando na árvore grande. Ele é muito legal, mãe. Sabe, um monte de brincadeiras divertidas." Maria olhou pela janela. Não viu ninguém no quintal, só a velha árvore balançando com o vento. Ela suspirou, pensando que era só mais um amigo imaginário. Afinal, Pedro sempre foi uma criança de muita imaginação. "Que bom que você fez um amigo, filho. Agora vai lavar as mãos que o jantar está quase pronto", disse Maria, voltando sua atenção para o fogão. Nos dias seguintes, Pedro falava sem parar sobre Jack Risonho. Contava as brincadeiras que faziam, as histórias que Jack contava. Maria e João achavam bonitinho, pensando que era só uma fase. Mas aí as coisas começaram a ficar estranhas. Uma noite, Maria acordou com um barulho na cozinha. Quando foi ver, encontrou todas as gavetas abertas e os talheres espalhados pelo chão. Pedro estava lá, sentado no meio da bagunça. "Pedro, o que você está fazendo?" perguntou Maria, assustada. "Jack queria brincar de procurar tesouros", respondeu Pedro com uma voz estranha, diferente do seu tom habitual. Maria sentiu um arrepio. Pegou Pedro no colo e o levou de volta para a cama, tentando se convencer de que era só uma travessura de criança. Mas os acontecimentos estranhos não pararam por aí. Os brinquedos de Pedro começaram a aparecer quebrados. As paredes do quarto dele amanheciam com desenhos esquisitos. E o pior, Pedro estava mudando. O menino quieto e doce estava ficando agressivo. Gritava com os pais, quebrava coisas de propósito. Quando Maria ou João
tentavam conversar com ele, Pedro só dizia uma coisa: Jack mandou eu fazer. Maria começou a ficar preocupada de verdade. Tentou conversar com Pedro sobre Jack, mas o menino só ria e dizia que a mãe não entendia. João achava que era só uma fase, que ia passar, mas não passou. As coisas só pioraram. E Maria, sem saber o que fazer, começou a sentir que estava perdendo o controle. O medo foi tomando conta dela, crescendo a cada dia. Medo do que estava acontecendo com seu filho, medo de Jack risonho e medo do que ela mesma poderia fazer. As semanas foram passando e a situação na casa do Silva só piorava. Maria não conseguia mais dormir direito, sempre acordando no meio da noite, achando que ouvia risadas ou passos pelo corredor. Quando ia verificar, encontrava Pedro sentado no escuro, conversando sozinho. João tentava acalmar a esposa, dizendo que era só uma fase. Mas até ele começou a ficar preocupado quando os vizinhos começaram a reclamar. O cachorro da dona Zulmira apareceu machucado e ela jurava que tinha visto Pedro rondando o quintal dela. Um dia, Maria foi buscar Pedro na escola e a professora pediu para conversar. Com uma cara séria, ela contou que Pedro tinha empurrado um coleguinha da escada. Quando perguntaram por que ele fez isso, Pedro só respondeu: Jack disse que ia ser engraçado. Naquela noite, Maria decidiu que precisava fazer alguma coisa. Esperou Pedro dormir e entrou no quarto dele para procurar pistas. Foi quando viu o caderno de desenhos do filho. Com as mãos tremendo, ela abriu. As primeiras páginas eram normais, desenhos de família, de bichinhos. Mas depois, Maria sentiu o estômago revirar. Eram desenhos escuros, assustadores. Figuras distorcidas, com sorrisos enormes e dentes pontudos. E em cada página, escrito com letra tremida, Jack risonho. Maria deixou o caderno cair e saiu correndo do quarto. Ela podia jurar que tinha ouvido uma risadinha vindo de algum lugar. Trancou-se no banheiro e chorou, sem saber o que fazer. No dia seguinte, Maria decidiu levar Pedro num psicólogo. Mas o menino se recusou a falar. Ficou só sentado, com um sorriso estranho no rosto. O psicólogo disse que era normal crianças terem amigos imaginários, mas aconselhou a observar o comportamento de Pedro. As coisas foram ficando cada vez mais tensas em casa. João e Maria brigavam o tempo todo, sem saber como lidar com a situação. Pedro passava horas trancado no quarto, conversando com Jack. E os acidentes continuavam acontecendo. Uma noite, Maria acordou com um cheiro de queimado. Correu para a cozinha e encontrou o fogão ligado, as cortinas pegando fogo. Pedro estava parado no meio da cozinha, rindo. "Por que você fez isso?" gritou Maria, enquanto João tentava apagar o fogo. "Eu não fiz nada", respondeu Pedro, ainda rindo. "Foi o Jack. Ele disse que o fogo é bonito." Naquele momento, algo quebrou dentro de Maria. Ela olhou para o filho e não reconheceu mais o seu menino. Tudo o que ela via era o sorriso assustador, igual ao dos desenhos, igual ao de Jack risonho. Maria começou a ouvir vozes na cabeça dela. Vozes que diziam que seu filho tinha sido possuído, que Jack risonho era real e estava destruindo sua família, que ela precisava fazer alguma coisa para salvar todo mundo. Naquela noite, depois que João foi dormir, Maria ficou sentada na cozinha, olhando fixamente para a faca de cortar pão. As vozes na cabeça dela ficavam cada vez mais altas, e Maria começou a pensar que talvez houvesse só um jeito de acabar com tudo aquilo. A noite estava silenciosa quando Maria pegou a faca da cozinha. Suas mãos tremiam, mas sua mente parecia estranhamente calma. Ela subiu as escadas devagar, os degraus rangendo sob seus pés, parou na frente do quarto de Pedro. A porta estava entreaberta e ela podia ouvir a respiração suave do filho dormindo. Por um momento, Maria hesitou, mas então ouviu um riso baixinho, como se alguém estivesse se divertindo com a situação. Maria entrou no quarto. Pedro estava deitado na cama, abraçado com seu ursinho favorito. Parecia tão pequeno, tão inocente. Mas quando Maria se aproximou, os olhos do menino se abriram de repente. "Oi, mãe", disse Pedro, com uma voz que não parecia a dele. "Jack disse que você viria." Foi nesse momento que Maria perdeu completamente o controle.
Com um grito que misturava raiva e desespero, ela avançou. A faca brilhou no escuro. O que aconteceu depois foi um borrão de gritos, sangue e lágrimas. João acordou com o barulho e correu para o quarto, mas já era tarde demais. Encontrou Maria ajoelhada no chão, coberta de sangue, segurando o corpo sem vida de Pedro. A polícia chegou logo depois. Maria não resistiu à prisão. Ela só ficava repetindo: "Eu salvei ele. Salvei ele do Jack risonho." O caso chocou a pequena cidade. Todos falavam sobre como uma mãe, aparentemente normal, tinha feito algo tão terrível. Os jornais estampavam fotos da família feliz, tentando entender o que tinha dado errado. João ficou arrasado. Ele se culpava por não ter percebido que a esposa estava ficando doente, por não ter feito mais para ajudar o filho. Acabou se mudando da cidade, incapaz de continuar vivendo na casa onde tinha perdido tudo. Maria foi internada num hospital psiquiátrico. Os médicos diagnosticaram um surto psicótico, dizendo que ela tinha criado toda a história de Jack risonho na cabeça dela. Mas Maria insistia que era tudo verdade. Anos se passaram. A história da família Silva virou uma lenda urbana na cidade. As crianças contavam histórias de terror sobre a casa abandonada, onde um menino tinha sido morto pela própria mãe por causa de um amigo imaginário. Mas o mais estranho é que, às vezes, as pessoas que passavam pela velha casa do Silva juravam ouvir risadas de criança vindo lá de dentro. E algumas até diziam ter visto, pela janela do quarto que foi de Pedro, a silhueta de um menino brincando com alguém. E se você prestar bem atenção, dizem que dá para ouvir uma vozinha cantando baixinho. Jack risonho é meu amigo. Ele brinca só comigo. Se você também quiser ver, é só no escuro se esconder. Mas cuidado se ouvir essa canção, porque talvez, só talvez, Jack risonho esteja procurando um novo amiguinho para brincar.